E aí, galera apaixonada pelo futebol, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Fut e hoje nós vamos falar sobre um assunto que está incendiando o mercado da bola. O Flamengo está literalmente arrasando nesta janela de transferências. Pessoal, vocês não vão acreditar no que eu trouxe para vocês hoje. 3 bombas, 3 contratações que estão fazendo a Europa inteira falar do nosso futebol brasileiro. Saul Niguez abandonando a Turquia para vir ao Rio, Emerson Royal roubado do Besiktas, e Samuel Lino fazendo os europeus ficarem malucos nas redes sociais. Então cola aqui comigo que hoje o papo vai ser quente. E já deixa aquele like maroto aí, se inscreve no canal e ativa o sininho porque o conteúdo que vem por aí é de primeira. Pessoal, vamos começar com uma história que parece roteiro de filme. Imaginem só a cena: Saul Niguez, meio-campista de 30 anos, ex-Atlético de Madrid, com acordo fechado com o Trabzonspor da Turquia. Exames médicos agendados, contrato de 4 anos acertado, tudo pronto para o anúncio. E aí que entra o plot twist. O cara simplesmente não embarca para a Turquia. Vocês conseguem imaginar? A imprensa espanhola, o Marca e o AS, estão chamando isso de novela. E olha só o que o próprio Saul escreveu nas redes sociais dele: não deu certo por motivos pessoais. Espero que nossos caminhos se cruzem novamente um dia. Cara, que situação constrangedora para o Trabzonspor, né? Mas aqui que a história fica interessante, galera. Porque no exato momento que o Saul desiste da Turquia, adivinha quem aparece na jogada? Isso mesmo, o Flamengo. E não é coincidência não, pessoal. O timing foi perfeito. O Flamengo estava de olho, esperando a oportunidade certa, e quando viu a brecha, pumba, entrou com tudo e acelerou as negociações. E tem um detalhe lindo nessa história que vocês vão amar. Saul vai reencontrar no Flamengo Filipe Luís. Imaginem só, 2 caras que jogaram juntos no Atlético de Madrid, que construíram uma amizade dentro de campo, agora se reencontrando no futebol brasileiro, só que dessa vez com Filipe como técnico. Segundo a imprensa espanhola, a família do Saul não estava empolgada com a mudança para a Turquia. E olha, isso faz todo sentido. Turquia é outro nível de adaptação, né galera? Idioma, cultura, distância da família. Já o Brasil, mesmo sendo longe, tem uma identificação muito maior com os europeus. O Saul vem com contrato de 3 anos, experiência europeia gigantesca, e vai dar uma qualidade técnica absurda para o meio-campo do Flamengo. Esse cara jogou Champions League. Pessoal, é outro patamar. Mas galera, se vocês acharam que essa história do Saul foi loucura, esperem para ver o que aconteceu com o próximo reforço. Uma negociação que foi um verdadeiro roubo em plena luz do dia, e o alvo? Um lateral que estava praticamente fechado com outro clube europeu. Agora vamos falar de uma negociação que foi um verdadeiro assalto. Emerson Royal, lateral direito de 26 anos que estava no Milan, tinha tudo acertado com o Besiktas da Turquia. Tudo. As conversas estavam avançadas, os detalhes sendo finalizados. Até que o Flamengo apareceu na reta final e falou: com licença, nós vamos ficar com esse daí. E olha que não foi barato não, hein? Segundo o jornalista Fabrício Romano, e quem conhece futebol sabe que se Fabrício falou, é porque é verdade, o Flamengo vai desembolsar R$58 milhões pelo jogador. Mas essa contratação faz todo sentido, pessoal, porque o Wesley, nossa joia da base, está praticamente de malas prontas para Roma. É aquela velha história, uma porta se fecha, mas outra se abre. E que porta, hein? Vamos falar um pouco do currículo do Emerson Royal, porque esse cara não é qualquer um. Revelado pela nossa querida Ponte Preta, passou pelo Atlético Mineiro, teve uma passagem pelo Barcelona, mesmo sem muito espaço, é Barcelona, galera. Foi emprestado por 3 temporadas ao Real Betis, jogou no Tottenham na Premier League. Agora, vou ser honesto com vocês, o Emerson não vem em seu melhor momento. Ele está se recuperando de uma lesão grave na panturrilha que o deixou muito tempo fora. No Milan, não conseguiu se firmar, chegou a ser criticado pela torcida e imprensa italiana, tanto que o clube contratou o Kyle Walker para a posição. Mas, pessoal, e aqui que entra a genialidade do José Botto e da diretoria do Flamengo. Às vezes é exatamente nesses momentos que você consegue grandes jogadores por um preço mais acessível. O Emerson tem tudo para se reerguer no Brasil, em um ambiente que conhece, com carinho da torcida brasileira. E não podemos esquecer, esse cara foi convocado diversas vezes para a seleção brasileira. Tem experiência internacional, conhece pressão, sabe o que é jogar em alto nível.
É o tipo de contratação que pode dar muito certo. E taticamente falando, galera, o Emerson Royal tem características interessantes. É rápido, sabe atacar bem pela direita, tem experiência em diferentes sistemas táticos. Pode ser uma peça fundamental no esquema do Filipe Luís. Pessoal, mas se vocês acharam que essas duas contratações já foram suficientes para agitar o mercado, preparem-se. Porque a próxima negociação está fazendo os europeus ficarem malucos nas redes sociais. Estou falando de uma contratação que pode quebrar o recorde de valor na história do Flamengo. Galera, agora vamos falar do Samuel Lino, e essa história está surreal. O atacante brasileiro de 26 anos, que atualmente joga no Atlético de Madrid, está em negociações avançadas com o Flamengo, e os europeus estão pirando. Olha só algumas reações que eu separei para vocês das redes sociais europeias. Um torcedor italiano escreveu: "Não pode ser, Matteo." Bem, não sei como é o sistema tributário no Brasil, mas me parece um verdadeiro ultraje. Outro falou: "Como assim no Flamengo se ele é um ótimo jogador?" E tem mais: "Para o Flamengo? Esse cara é forte, que desperdício." Pessoal, essa reação dos europeus mostra exatamente o preconceito que ainda existe com o futebol sul-americano. Eles não conseguem entender como um jogador de qualidade pode escolher vir para o Brasil. Mas nós sabemos a realidade. O Flamengo hoje é um projeto gigantesco. Segundo o jornalista italiano Marco Giordano, da rádio CRC de Nápoles, o Flamengo está próximo de pagar 25 milhões de euros. Isso dá cerca de 162,5 milhões. Seria a maior contratação da história do clube. E aqui entra um fator fundamental. O Samuel Lino teria sido convencido pelo projeto após conversas diretas com o Filipe Luís. Gente, isso mostra a força do nosso técnico. O cara conseguiu vender o projeto Flamengo para um jogador que estava praticamente fechado com o Napoli. Vamos falar do perfil do Samuel Lino, atacante que atua principalmente como ponta esquerda, mas também pode fazer meio-campo pelos dois lados. É exatamente o que o Filipe Luís estava procurando. Um jogador versátil, com qualidade técnica europeia. E tem um detalhe emocionante: o Samuel Lino já passou pela base do Flamengo. Foi em 2018, teve uma passagem rápida, mas foi campeão da Copinha. Então seria como um filho que volta para casa. A trajetória dele é impressionante. Revelado pelo São Bernardo, passou pelo Flamengo, voltou para o São Bernardo, foi vendido para o Gil Vicente de Portugal, onde fez 101 jogos, 27 gols e 6 assistências. Depois Valência, com 41 jogos, 8 gols e 2 assistências. E no Atlético de Madrid, 93 partidas, 12 gols e 16 assistências. E olha que interessante, segundo as informações, o Samuel Lino vê o Flamengo como uma oportunidade de ficar mais próximo do radar da seleção brasileira comandada pelo Carlo Ancelotti. Cara, faz todo sentido. Jogando no Brasil, com visibilidade, performance, pode ser o passaporte para a amarelinha. O Atlético de Madrid quer mesmo negociar o jogador. Eles esperam entre 20 a 25 milhões de euros e querem abrir uma vaga de estrangeiro no elenco. O jogador inclusive já estava treinando em grupo separado após o Mundial de Clubes. Galera, vamos fazer uma análise geral dessas 3 possíveis contratações do Flamengo. Primeiro ponto: a diretoria do Flamengo está mostrando que está séria para 2025. Saúl Ñíguez, Emerson Royal e Samuel Lino representam investimentos pesados, mas são jogadores com experiência internacional comprovada. Segundo, o Filipe Luís está sendo fundamental nessas negociações. O cara tem credibilidade europeia, conhece os jogadores, sabe vender o projeto. Isso é ouro para o Flamengo. Terceiro, essas contratações mostram que o futebol brasileiro está ganhando força no mercado mundial. Os europeus estão chocados porque estão vendo que aqui também tem projeto sério, estrutura, condições de competir. Se essas 3 contratações se confirmarem, pessoal, o Flamengo vai ter um time absurdamente forte. Um meio-campo com Saúl, laterais com qualidade internacional como Emerson Royal, e um ataque com Samuel Lino. E aí, galera, o que vocês acharam dessas possíveis contratações? Acham que o Flamengo está no caminho certo? Qual dessas contratações vocês estão mais ansiosos para ver? Deixa aí nos comentários a opinião de vocês. Se gostaram do conteúdo, deixa aquele like maroto, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo do futebol. E já fica aí o gancho. Em breve vamos trazer mais novidades sobre essas negociações e tudo que está rolando no mercado da bola. Um abraço, galera, e até o próximo vídeo.